Então, a macroarquitetura do VGGNet, ele vai ser formado por várias camadas de convolução, né? E ao final de cada camada de convolução, você sempre vai ter uma camada de ReLU, né? Então, no final de um conjunto de convoluções mais ReLU, a rede ela executará uma função de Max Pooling, né? Então, por exemplo, você pode observar aqui que ele vai fazer uma convolução a 1.1, depois a convolução 1.2, sempre dentro da mesma no mesmo momento. O resultado dessas duas convoluções aqui, ele é passado para uma camada de max pooling. Após essa camada de max pooling, você vai ter a execução novamente no caso nosso aqui seria, como aqui foi a convolução 1.2, então aqui já seria a convolução 3, né? A terceira camada, então convolução 2.1. Então observa que você tem aqui a execução dessa camada de convolução e dentro dela você vai ter uma chamada que é uma ReLU. Após a execução de várias convoluções, você sempre vai ter uma camada de pooling, certo? Ao final da execução de convolução com ReLU e a execução do max pooling, a rede ela é indicada, né, para ser passada para uma camada de fully connect, né? Essa camada de fully connect, você pode observar que ela vai estar com o nome aqui de FC. FC Layers vai ser a abreviação de fully connect. Então pode observar que o código está bem organizadinho, né? Já está em uma ordem estruturada, né? Então fica mais fácil da gente estar tendo um entendimento aqui da ferramenta. Então você observa que para a camada denominada FC1, ele vai ter ali um conjunto de shapes, de imagem que vai vir aqui, e o objetivo dessa camada de Fully Connect, que é totalmente conectada, que é fazer a determinação de que essa imagem, em qual das camadas, em qual objeto ela mais se encaixa. Ou seja, aqui é como se fosse o processo de classificação da imagem mesmo. Então aqui eu estou falando para a máquina o seguinte, que nesse conjunto aqui de Full Connect, eu quero que ela classifique essa imagem dentro de 4096 classes possíveis. Ao final da execução dessa camada de Fully Connector, ele também faz uma camada de ReLU, ok? Seta os parâmetros para a própria camada e esse parâmetro ele vai ser utilizado, o resultado dessa FC Layers aqui vai ser utilizado na segunda camada de FC, de Fully Connect. Aqui, novamente, ele vai ter que classificar essa imagem que foi passada para ele dentro de 4096 objetos possíveis, ok? Ao final dessas duas camadas de 4096 e 4096, ele é indicado para poder passar para uma camada de FC3, e essa camada de FC3 vai ter que agora classificar ele dentro de 1000 imagens possíveis. Observe que agora eu estou diminuindo de 4096 para 1000, ok? Ao final dessa terceira camada de FC3 aqui, também é aplicado uma camada de ReLU, né? E depois disso, o sistema aqui ele devolverá para a gente aqui um conjunto de possibilidades de classificação dessa imagem. Então, esse conjunto de possibilidades aqui de predição de imagem vai ser percorrido aqui e logo em seguida eu imprimo qual que seria a classe que essa imagem estaria classificada e qual que seria a probabilidade dessa imagem ser o que eu estou dizendo que ela é. Para entender bem, eu poderia dizer que o que você me passou é uma imagem de um carro e a probabilidade dessa imagem do carro ser realmente um carro, por exemplo, seria de 82%, alguma coisa nesse sentido. Então essa parte aqui, que tem um método principal aqui, é onde inicia todo o meu algoritmo e aí ele vai executar dentro dessas classes que eu acabei passando aqui para vocês. Se você fazer a somatória dessas quantidades de classes FC aqui, você chegará na conclusão de 16 camadas da minha rede. Então, o código ele inicia de maneira bem simples. Aqui é iniciada uma seção do TensorFlow. Mais embaixo eu defino que a minha imagem ela terá uma
uma resolução de 224 por 224. Aqui eu passo o conjunto de classes que são resultados do processo de treinamento, aquele que eu falei no início, de 500 e poucos megas, certo? Aqui embaixo eu passo qual que é a imagem que eu quero que ele identifique para mim, como sendo a imagem do objeto que eu quero que ele reconheça. E aqui o processo das cores da imagem, né? São três camadas, né? A camada RGB, né? Então uma imagem ela é formada por cores, né? Vamos dizer, né? Então as três cores primárias aí. Depois que eu passar a imagem, o próprio sistema aqui já faz uma redimensionamento da imagem aqui de 224 por 224, né? E aqui embaixo aquele processo que eu falei para vocês que ele faz a classificação das possibilidades de objeto. Então, se por acaso eu passar essa imagem de uma lasca, né? Lasca no nosso caso aqui é o mustela, né? O furão, né? Se eu passar a imagem de um lasca para ele, esse algoritmo de aprendizado de máquina aqui ele vai tentar reconhecer qual que é o objeto que tem naquela imagem, né? Lembrando que aqui eu trato tanto o animal e qualquer outra coisa como objeto, né? Então a imagem da lasca está aqui, né? Se você observar é um furão, né? Até bonitinho, né? Então, se eu executar o algoritmo aqui, eu terei acesso aqui, então, ao resultado da máquina. Então, aqui você vai ver o processo de execução dele. Então, está executando as camadas de Fully Connected agora, né? Lembrando que aqui está duplicado porque cada execução é precedida de uma camada de ReLU, né? Então, você executa a Fully Conectada, a Fully Connected, né? E aqui você executa ReLU. O mesmo serve para as camadas de convolução. Para cada uma que tem aqui, tem uma camada de ReLU. Então, se você somar aqui, vai dar 32, né? Aqui, né? Então, observa que aqui está 31, né? Mas é porque começa da posição 0, né? Você pegar 32 e dividir por 2, você vai chegar no resultado de 16 camadas. Observe que ele identificou aqui como sendo o ISO, né? Que ele está me dizendo aqui que ele tem 69% de chance de o que eu passei como uma imagem para ele, dessa lasca, de ser um ISO, né? Que é o nosso mustelo, o furão, né? Então, observe que a máquina acertou, né? Talvez ela não tenha certeza que seja um ISO 100% por conta desses detalhes aqui mais embaixo aqui da imagem, por ele estar em cima dessa madeira, né? Então, acaba que de certo modo, ele acertou, né? Na minha opinião, 100% que isso daqui é um furão. E ele faz a classificação em relação às outras classes também. Todas essas outras 5 classes aqui são classes que ele chegou também na conclusão que pode ser, só que com percentual bem menor vamos dizer assim, de certeza da predição do que ele está falando, certo? Então eu posso vir aqui e pegar uma imagem, por exemplo, aqui de uma abelha, né? E passar para ele e ver se ele reconhece essa imagem aqui como sendo de uma abelha. Então, se a gente trocar o nome aqui de lasca para bi.jpg, vamos ver o que ele vai me dizer aqui, né? Executando aqui novamente. Então, observe que ele está executando aqui as camadas de convolução, né? Então, você pode observar que são 2 camadas de convolução, uma de max pooling, depois 2 camadas de convolução, outra de max pooling. Aí ele começa a fazer com 3 camadas, né? 3 camadas de convolução, uma de max pooling, 3 camadas de convolução, uma de max pooling. Assim ele vai até chegar na fully connected, né? Mais as reluzes, ok? Então, ele já deve estar executando aqui. Então, ele chegou na conclusão que ele tem 97% de certeza que o que eu passei para ele é uma abelha. E 0,01% de certeza que essa abelha ela voa, é um objeto voador aqui, né? Então, se você somar todos esses percentual aqui, tem que dar os 100%, né? Que é o jeito que ele faz a classificação aqui. Pois bem, então eu pensei, né? O que acontece se eu passar então para ele uma imagem onde não é um animal,
e seria, por exemplo, uma imagem onde tem uma criança, né? Observe, né? Criança linda aqui, né? Aí eu resolvi passar para a rede e ver qual que é o real potencial dessa rede. Então eu vou passar aqui para o, em vez de bi, eu vou colocar criança.jpg. Vamos ver a imagem aqui novamente para você ver que realmente é uma imagem de uma criança, né? Bem feliz aqui, né? Deve estar em algum local bacana, né? Se divertindo. Então vamos ver aqui qual que é a conclusão que essa rede chega. Observe, em momento algum ele falou que tem uma pessoa na imagem. Faz sentido, né? Porque se eu abrir aqui as classes de imagem aqui e fazer uma busca aqui por humano, por pessoa, por qualquer texto, né, que me remete a nós, seres humanos, você não vai encontrar. Então, essas classes aqui, elas não conseguem reconhecer pessoas, né? Mas observe que ela conseguiu reconhecer que existe um objeto lá, aqueles balancinhos, né? Olha só aqui, ó, croquete ball, né? Unicycle, né? Ela pode estar no monociclo. Então, se eu abrir novamente, eu não teria visto que ela estaria nesse, nesse, nesse monociclo. Só depois que a Imaginet me falou, só depois que a VGGNet me falou, que eu fui observar que ela está com a mão direita aqui segurando realmente um balanço. Olha que interessante, com apenas esse pedacinho de imagem aqui, a rede conseguiu chegar na conclusão de que essa criança está em cima de um balanço. Eu acho que é aqui que é o grande ponto da rede, o ganho dela. Observe que não é uma base de dados de treino tão grande assim, apenas 512 megas, né? Eu sei que demora gerar esse conjunto de treino desse tamanho, mas com apenas isso ela conseguiu chegar nesse balancinho aqui. Então é uma rede, como diz lá os autores, né, realmente muito promissora e que está sendo referenciada aí por várias outras redes, né? Então, é, eu acho que é isso, né? Aqui está a ferramenta. Esse código nós vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube, né? Deep Learning Brasil. Lá vai ter um link que você poderá fazer o download desse conjunto de treinamento e dessa classe aqui, certinho desse projeto aqui que você poderá rodar, né? Em cima desse trabalho aqui. Tentaremos também disponibilizar o conjunto de pesos já convertido, né, do café para o TensorFlow, né, que vai facilitar bastante na hora que vocês quiserem fazer a execução desse vídeo. Pois bem, pessoal, era só isso. Gostaria de agradecer a oportunidade que o Instituto de Informática está dando para a gente apresentar o nosso trabalho e que seja bem-vinda, né, a Deep Learning aqui no nosso instituto. Obrigado.